Olá, sejam bem-vindos ao videocast Vozes, um projeto para dar voz às questões sociais importantes que merecem destaques da nossa sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre a fome no Espírito Santo. Em meio a paisagens deslumbrantes, uma rica cultura, há uma realidade que muitas vezes passa despercebidas. Estudo realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostra o Espírito Santo como o segundo estado com o menor percentual de famílias com fome no Brasil, com 8,2% em relação à média nacional, que é de 15,5%. Mas por que isso está acontecendo? A fome no Espírito Santo tem várias causas, incluindo desemprego, baixa renda, falta de acesso à educação e desigualdade social. As consequências são profundas, afetando não apenas a saúde física, mas também a estabilidade emocional e as oportunidades futuras das pessoas afetadas. Mas para compreendermos melhor o que seria essa fome tão citada, a fome é uma sensação física e emocional de desconforto ou fraqueza resultante da falta de comida ou ingestão inadequada de nutrientes essenciais. Em um sentido mais amplo, a fome também se refere a uma condição em que a pessoa não tem acesso regular a alimentos suficientes, seguros e nutritivos para atender às suas necessidades. E para tratarmos deste assunto, temos como convidado o líder de comunicação da Central Única das Favelas, conhecida como CUFA, Saulo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Saulo. Obrigado. E temos também a socióloga e professora Sara Monteiro. Seja muito bem-vinda, Sara. Obrigada. Neste momento, nós vamos dar início às nossas perguntas, tá? Se sintam à vontade, vamos ter uma troca muito legal neste episódio. E para iniciar, como que vocês identificam a questão da fome em nosso estado atualmente? Como você falou, né, o estado do Espírito Santo está nessa condição um pouco menos pior, vamos dizer assim, né? E fome é um problema urgente, independente do número de pessoas, mas é menos pior quando a gente vai olhar o Brasil como um todo, mas isso não significa significa que é grande também, né? Mas eu percebo que a gente tem várias iniciativas, né, dentro, sejam de ONGs ou mesmo do próprio Estado, para poder distribuir alimentos. E aí a gente tem uma questão muito forte de agricultura familiar, que eu acho que faz diferença quando a gente pensa outros estados, né? Então, é um estado que ele a região da Grande Vitória, ela em volta, né, tem um cerco de agricultura familiar. E é isso, na verdade, né, a gente pensa que são os grandes agricultores que alimentam as pessoas, mas quem alimenta as pessoas, na verdade, são os agricultores familiares. Então, assim, e eu acho que esse é um forte, assim, pra gente, enquanto Estado, né? Que é ter a agricultura familiar perto e garantir que as pessoas, né, no campo possam produzir e chegar à cidade, né? E estar perto, né, da cidade. Então, a gente tem muita vivência, por exemplo, de feiras agroecológicas, né? De feiras mesmo que você vê ali o produtor, e isso faz com que essa comida ela seja de boa qualidade, ela seja mais barata e ela chegue à população, de certa forma. Não sei, o que você acha, Saulo, também? 8% de quanto que a gente tem no Espírito Santo? Como que você Em falou? torno de 8%. Não, mas aí quantos moradores no Espírito Santo? A gente tem mais ou menos uns quase 1 milhão por aí? Dá em torno de uns 5 milhões, podemos dizer assim. 8% de 5 milhões é gente pra É caramba, muita gente né? também, né? Então, assim, acredito que quando saem os dados e tal, é legal, porque a gente tem essa mania de quantificar e qualificar, mas aí é gente, né? Tipo, 8% de 5 milhões é muita coisa, eu não sei nem em números, né? Humanas aqui, né? No matemática não é comigo, não. Mas eu acredito que a fome em si é um problema crônico, mas que existe uma solução, né? Existe uma solução, existem soluções mais rápidas, né? Que eu não vou entrar nesse quesito, mas existem outras soluções que estão sendo feitas, muita gente produzindo muita coisa, e eu acho que a gente vai caminhando para essa libertação mesmo assim da fome. Que eu acho que não é só acabar com a fome, é acabar com o contexto que gera a fome, né? Você tem que fechar a torneira, né? Então, eu acredito muito nisso. E dentro desse contexto, como que você avalia essa questão da fome dentro das favelas, onde você já pôde atuar diretamente, né? Durante o período pandêmico também, que foi muito difícil para todos, né? E como que foi essa questão dentro das favelas? Como que você vê essa questão? Não, então, maravilha.
Na pandemia, né, o Felipe tá falando aqui, pessoal, que sou uma liderança. Então, na CUFA existem lideranças. Então, cada favela existe uma liderança ali. Então, eu sou de Anhanguetá. Então, eu lidero em Anhanguetá. Tem Grande Vitória, São Pedro. E aí, essas pessoas estão lá, conhecem, para conhecer, né, os moradores de lá. Então, durante a pandemia, eu entrei para a CUFA como voluntário e a gente fez um trabalho lá, só em Anhanguetá, se eu não me engano, a gente entregou 800 cestas básicas no período de 1 ano. Isso é muita coisa, assim. E aí, a gente teve um cuidado lá muito grande para não beneficiar sempre as mesmas pessoas. Apesar que todo mundo precisa, mas a gente quer alcançar todas as pessoas. E aí, como é que foi feito lá? O que eu vi na minha comunidade, tá? Na minha favela. Pessoas que lutavam com a fome de verdade, a maioria tinha muita vergonha de falar sobre. E eu sou uma pessoa muito direta, assim, chega a ser até inconveniente. Assim, eu falo, irmão, você tá precisando mesmo, você tá com fome? Me fala, pelo amor de Deus. Eu sempre fui muito assim, muito enérgico lá. Sou até hoje. Porque, assim, as pessoas, eu entendo, cara, que, assim, essa situação da fome gera várias questões, até mesmo pessoais, da pessoa ter vergonha daquilo. Mas, nesse caso, cara, de fome mesmo, eu acredito que precisava ter alguém lá pra dar esse apoio. E é uma coisa que, assim, eu falo, eu consegui dormir e pensar, pô, consegui ajudar uma mãe uma mãe solo que tinha 2 menininhos lá. Assim, né, tem a frase fatídica, né, do Betinho, que é de quem tem fome tem pressa, ela não é à toa, ela é uma frase que diz muito assim, não tem jeito, você tem que resolver agora, né, você tem que dar de comer para as pessoas, né, você não vai, é um direito, a gente fala que a alimentação, né, é um direito humano fundamental, e não é fundamental à toa, porque é de estar em pé, de estar vivo, de ter condição de fazer outras coisas, de exercer outras coisas, trabalho, pensar, sair, né? Então, assim, não é um tipo de coisa que a gente pode falar assim, vou resolver depois, né? Sim. Não dá, simplesmente. Não dá, não. E aí, ao mesmo tempo, sem pensar política pública mais ampla, né? Que garanta trabalho, renda, também você não resolve o problema futuramente. Então, assim, eu lembro, como professora, na época da pandemia também, que os alunos estavam todos em casa e tal, e aí as escolas se tornaram um espaço de distribuição de cesta básica também. Então, assim, foi uma coisa, assim, grandiosa o foco agora é a gente distribuir os alimentos e isso precisa chegar nas pessoas. Porque muitas vezes a escola é o espaço que as crianças e os adolescentes se alimentam. Então, assim, se eles não estão na escola, eles estão comendo. E aí, né? Então, que seja uma pessoa, ou que sejam, né, quantas forem, e aí a gente pensa a nível de Brasil. O Brasil ainda, ele voltou pro mapa da fome e ele tá no mapa da fome, né? Então, precisa de uma questão que é ampla, que é forte, que é chegar nas pessoas, que eu acho que é a maior dificuldade do Estado, que eu acho que a CUFA consegue fazer isso, que é capilarizar, né? Ir até as pessoas e falar, porque é isso, pobreza, desigualdade tem muito a ver com isolamento. Quanto mais, né, mais vulnerável a pessoa, mais ela vai estar isolada, não vai ter acesso aos programas sociais. Então, assim, tem essa coisa que é fundamental, que é chegar até as pessoas que necessitam, que realmente precisam, né? E como que você vê essa questão da insegurança alimentar hoje em nosso estado, Sara? Como a gente estava falando mais cedo, né, Saulo, a questão da insegurança, ela é interessante como um conceito porque ela faz uma gradação. Porque não basta comer, você tem que comer com nutrientes, você tem que fazer todas as refeições por dia, né? Então, eu acredito que a gente pode pensar que a insegurança alimentar hoje no estado, ela é muito maior do que quando a gente fala da fome em si, né? Aquela fome da década de 90, talvez vocês não tenham essa visão, assim, né, dos anos 2000, que a gente tinha toda uma questão com a fome, e isso foi, né, o que gerou depois o Bolsa Família e tudo mais, mas a insegurança alimentar ela é muito mais ampla, é muito maior, né? Os dados, acho que a nível de Brasil, chega a quase 50% da população, que é não fazer todas as refeições por dia, ou deixar para depois, ou não ter uma alimentação saudável, que tenha nutrientes.
Às vezes a obesidade tem a ver com segurança alimentar, porque a pessoa tá se alimentando, mas não tá se nutrindo. Então, assim, é mais complexo ainda, né? Então, de repente, esse é a nossa questão enquanto Estado, né? A gente pode pensar, olha, temos que comemorar, é uma questão que não está sanada, mas é menor, não significa que a gente não tem que se atentar para ela, porque ela volta, como voltou, né? Quando o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, você precisa ali de políticas que sejam, né, constantes para lidar. Saulo, dentro dessa questão da insegurança alimentar, Sim. como que você vê hoje o trabalho da CUFA em relação a isso, para sanar essa situação ou ajudar essas pessoas? Maravilha. Aí a gente não tem dados aqui efetivamente sobre o estado, mas eu tenho sobre as favelas aqui que a gente atuou. Ótimo. Então, aqui nesses 3 anos de pandemia, a gente atendeu 160 famílias, 160 mil famílias, 160 é muito pouco, né? 160 mil famílias e com cadastro. Então, a gente realmente via focando nas famílias que mais precisavam. Então, assim, de 35 municípios, que é a área que a gente atua, metade do estado praticamente, então a gente tem uma base aí de que 160 mil pessoas estavam na zona de insegurança alimentar e sendo ali apoiado pela CUFA durante esse período. Então, assim, a CUFA, eu estava até comentando com a professora, né? A gente focou muito na questão assistencial, né? A gente fez porque era necessário, era o que pedia, né? A situação. Então, a gente fez entrega de muitas cestas básicas. Teve a CUFA contra o vírus, né? Que foi uma campanha lançada pela CUFA Nacional em São Paulo. E a gente arrecadou as cestas básicas e essas cestas chegaram e a gente teve que dar vazão a elas e entregamos com a prestação de contas para as empresas e tal. A gente fez isso. E aí, o que a gente entende da questão da insegurança alimentar? Tem essa questão dos alimentos de fato, dos nutrientes, que a professora falou. Mas também existe um outro ponto que é além. Beleza, eu consegui matar a fome dessa mãe. E agora? Aí ela vai ficar sem fome só? Mas às vezes ela não tem um emprego, às vezes ela não tem uma rede de apoio para deixar os filhos dela, para ela poder trabalhar. Por isso que ela não consegue trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente foca agora na pandemia, depois da pandemia, a CUFA foca agora na geração de renda para essas pessoas. Então, assim, por isso que o cadastro, ele e foi muito importante durante a pandemia. Porque a mãe que recebeu uma cesta básica lá atrás, hoje, ela está podendo fazer um curso de qualificação, criar o próprio negócio e mudar a vida dela. E assim, o protagonismo é dela. Porque assim, a gente entende que a favela ela não é carente, a favela ela é potente. E as potencialidades precisam ser exploradas, precisam ser abertas, a oportunidade tem que ser dada, né? E aí cada pessoa faz, né? Faz da farinha o pão dela, o bolo dela, enfim. Tem uma coisa que a gente estava falando, né, mais cedo, conversando sobre o preço das coisas, né, dos alimentos, o quanto que ou você paga o aluguel, ou você paga luz, água e você tem que se alimentar, e tá muito caro, né? Então, tem políticas, por exemplo, que fazem com que segure o preço dos alimentos, né? Você estocar determinados alimentos que são da cesta básica e tal. E aí, assim, esse tipo de política agora tá retomando também, né? Que é uma coisa que dependia muito do governo federal e que estava completamente parado, estagnado, né? Então, assim, é um processo. E assim, o Brasil, né, ele produz muito alimento, mas ele também exporta boa parte deste alimento. Maior parte. Isso, a maior parte. E É uma como... ironia, né? Sim. E assim, como vocês acreditam que a gente pode fazer para poder que esses alimentos eles cheguem mais à nossa sociedade? Porque assim, a gente vive num país onde muitas pessoas têm apenas o salário mínimo para poder sobreviver. E às vezes pagam aluguel, tem a questão de água, luz e tudo mais. Então, o que vocês acreditam que a gente pode fazer para que essas pessoas também tenham um acesso mais fácil, se assim podemos dizer, do alimento, visto que a gente exporta a maior parte deles? Acho que incentivar ainda mais a agricultura familiar, né? Com certeza. Incentivar mesmo, assim. Sei lá, dar um bônus aí.
o governo federal, vou dar um bônus de tantos milhões, assim, pra expandir isso. Eu acho que, na minha visão, assim. A agricultura familiar, dentro, né, no campo, mas próxima à cidade, cada vez mais próxima à cidade, na cidade também, né? Você pensar em hortas solidárias, por exemplo, é um tipo de situação que pode ser pensada dentro das cidades, que ajuda, faz com que as pessoas possam ter mais acesso a alimentos, desde restaurantes, mais restaurantes... cozinhas solidárias, que também foi uma coisa que ficou muito forte durante a pandemia, assim, né, para poder fomentar para que chegue mais alimentos para as pessoas, assim. Mas, como eu estava falando antes, né, por exemplo, essa política de estoque de alimentos, ela é fundamental para isso, porque ela que faz com que, né, quando os preços dos alimentos eles estão mais altos, e aí vale mais a pena exportar do que manter os alimentos, né, para serem vendidos aqui, aí se coloca esses alimentos no mercado e aí esses preços, eles caem e aí faz com que as pessoas possam comprar, né? Sim. Com que a escolha seja não exportar, mas vender para dentro, né? Então, mas depende de uma política... são políticas muito, muito amplas e complexas, né? E que exigem uma continuidade, né? Enfim, para que a gente consiga sair dessa lógica, por exemplo, que Saulo estava falando, que é só assistencial, que é necessária, que é importante no momento ali da urgência, sim, mas que é só assistencial. Então, você precisa pensar em outros tipos de políticas também, políticas de trabalho, de renda, né? Então, assim, não adianta. Desemprego é uma situação que está muito ligada à fome, né? Que está muito ligada à insegurança alimentar. A falta de acesso à educação, então, as crianças e os adolescentes que estão fora da escola também, se a gente pensar, esses meninos não estão chegando, não estão recebendo as refeições na escola, né? A gente a gente fica brincando muitas vezes, os meninos vão para a escola para merendar. E isso é fundamental garantir que as refeições aconteçam, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, um programa de alimentação escolar, ele é o maior do mundo. É distribuição de alimento com 30% vindo da agricultura familiar. Então, assim, você precisa garantir que os adolescentes, que as crianças, nossos, né, estejam na escola para poder receber também a educação, mas que eles sejam alimentados também. Sim, assim, por exemplo, se a criança não come bem na infância, ela gera vários problemas futuramente, até intelectuais. Então, assim, problemas, na verdade, da formação dela, da mente dela, a cabeça da criança não funciona direito. Então, assim, se o molequinho não vai pra escola e se alimenta bem, que inclusive eu era um grande fã das merendeiras, das tias da merenda. Beijo, um abraço pra todas as tias da merenda da escola pública aqui do Espírito Santo de Vitória. Eu comia bastante e eu conseguia estudar melhor. Tinha gente que não tinha condição de comer em casa. E é disso aí que a gente tá falando. Então, assim, por exemplo, segurança alimentar, se a criança é insegura alimentar, ela não vai conseguir desenvolver bem na escola, automaticamente ela não vai conseguir alcançar muitas coisas, vai ficar vários anos repetida. Então, assim, uma coisa gera outra. E aí a gente vai entrar numa conversa aqui que parece que é feito para isso, né? Parece que fazem para que isso aconteça, mas, enfim, eles dizem que não. Mas existem, como a gente está falando aqui, existem projetos que estão ali para fazer independente dessas políticas públicas, né? Uma coisa que eu queria falar... A CUFA, ela fez essa questão da assistencial e vai continuar fazendo, não vai abandonar isso, só que agora a gente vai focar em gerar emprego e renda para essas mães cadastradas. Então, a gente tem um projeto hoje que está acontecendo lá no norte do estado e em alguns bairros da Serra, que se chama Central de Valores. O que é o Central de Valores? Nada mais é as mães que foram atendidas na pandemia, certo? Então, hoje a gente tem 3 mil mães, se eu não me engano, que foram atendidas com cestas básicas, que foram atendidas com alimentos, que fizeram vários cursos em diversas áreas e receberam os insumos para produzir em cima desse curso. Então, por exemplo, um case de sucesso que eu falo, eu só esqueci o nome dela, é uma senhora que ela tinha uma dificuldade muito grande em casa, questão alimentar e tal, e ela fez o curso de manicure, questão de estética, não só de manicure, ela fez um curso na área de estética, e com os insumos ela conseguiu montar o próprio salão, cara. E ela tá dando emprego para mais 4 mães.
Então, assim, é isso, sabe? Começou na insegurança alimentar. A CUFA conseguiu dar um apoio para essa mãe, né? Então, passando isso, essa questão da assistência tá acabando, tá terminando, a gente não vai abandonar. E agora a gente passa para outra coisa, que é a geração de emprego e renda. E essa mãe entendeu o jogo e gerou emprego para outras pessoas. Então, assim, essa é a nossa busca, esse é o nosso foco. Eu acho que a gente focar em geração de emprego e renda hoje, como ponta do resultado bem sucedido aqui de resolver a insegurança alimentar, acho que é um caminho muito, muito próspero, assim. E esse trabalho também que essa senhora realizou acabou ajudando outras pessoas que a gente às vezes não sabe, mas que também estavam passando por essa situação. Sim, mesmo contexto, né? Sim. E, assim, pra gente fechar, o que vocês acham que pode ser feito aqui em nosso estado para melhorar essa questão da insegurança alimentar, da fome em si, digamos assim? Deixa a professora Agora eu tô... Podia. Não, assim, né, passa muito por aquilo que a gente já vem conversando, né? Que é você pensar em ações que cheguem, né? Acho que a maior dificuldade é que a distribuição de alimentos, por exemplo, né, chegue nas pessoas que precisam. Então, o Estado, os municípios, né, que têm essa perspectiva, por exemplo, possam conseguir dialogar com os movimentos sociais, com as ONGs, né, com quem faz esse trabalho, com as associações de moradores que estão no território para conseguir chegar nas pessoas. Eu acho que essa é a maior questão, né? Porque as políticas, elas existem, mas muitas vezes elas acabam não chegando em quem precisa. Sim. Né? E esse que é a grande questão, assim, né? Pensar... Então, assim, né, quando a gente pensa, né, desigualdade e pobreza, vulnerabilidade social, tem muito a ver com você estar isolado, né? Você não ter acesso, não chegar a ter acesso aos programas sociais que existem, né? E que precisa, assim. Eu acho, assim, não sei, a gente vai dar um último recado, ou eu posso só já me concluindo? Sim, é o último recado. Então tá. Então, aproveitando, eu acho que, assim, né, pensar que fome não é um problema de quem tá sentindo fome, né? É um problema coletivo, é um problema social público, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, ano que vem é um ano de eleição para prefeito. Será que esse tema é um tema que está no debate público? É um tema que aparece nas propostas, né, dos seus candidatos, vereador, prefeito? Então, assim, porque são essas pessoas que vão estar ali e que vão, nos próximos 4 anos, lidar, por exemplo, com a política de assistência social, de trabalho e renda, né, nos municípios. Então, isso é muito importante, né? Às vezes não é uma questão que eu estou vivendo, mas eu posso pensar, poxa, esse é um problema coletivo, né? Eu devo eu devo achar que isso é uma questão importante para ser debatida, para poder ser pensada e tudo mais. Né, olhar para os espaços que fazem isso, como a CUFA é e existem tantos outros, né, assim, tantas outras ações. Acho que é isso, Saulo. Eu acredito que uma forma para a gente melhorar, né, a pergunta que você fez foi essa, né, para melhorar essa questão no Estado. Eu acredito que o poder público entendendo que o problema é dele também, facilita bastante. Porque não existe só a CUFA também, existem muitos outros projetos, muitos outros coletivos, muita gente trabalhando, muita gente fazendo muita coisa. E dando esse apoio também. Então, acho que é fundamental a gente focar em geração de emprego e renda, que eu acho que as pessoas elas só vão conseguir mesmo sair da fome. Tem toda essa questão que a gente falou, mas quando elas conseguirem ter o próprio dinheiro, sabe? Ter essa questão de poder ir lá e comprar o que quiser. Foco em geração de renda também é importante. Porque a favela precisa vencer. Porque eu vejo muita gente falando que a favela venceu, a favela não venceu ainda. Alguns favelados venceram, e para a favela vencer tem que ser um trabalho coletivo. Então eu acredito muito nisso, então focar na geração de renda aí, para a galera conseguir alcançar essa liberdade, né? De poder comprar o que quiser. Pensa. Que coisa, que loucura, né? É isso.
Saulo, Sara, muito obrigado pela contribuição de vocês. Foi, Nada, assim, de que extrema isso. importância tê-los aqui conosco em Pra mais gente um que é um episódio. prazer, né? Prazer, É prazer. um prazer, querer continuar a conversa. Claro! Continua conversa. E assim chegamos ao fim deste episódio especial sobre uma realidade que persiste em muitas partes do mundo, inclusive em nossas próprias comunidades. Espero que este episódio tenha sido não apenas informativo, mas também inspirador. A fome é um problema complexo, mas como mostramos, existem pessoas incríveis fazendo a diferença. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Obrigado por estar conosco até aqui. Esse foi mais um episódio do Projeto Vozes, um projeto sob supervisão dos professores Felipe Dalorto, Lara Rosado, Valmir Matiasi e William de Oliveira. Acesse faesadigital.com e confira todos os episódios da série.